Fala galera do grupo de estudos, então vamos para mais uma aula aqui então de quali, tá certo? Vamos dar continuidade à resolução dos exercícios, continuar fazendo os exercícios que faltaram da última aula, da lista 3, né, de cálculo de pH. E vamos então fazer os exercícios 4 e 5 nessa aula. Então vamos lá. Questão número 4. Para a solução aquosa de HF a 10 a menos 3 mol por litro, mostre. Então ele pede para mostrar os equilíbrios envolvidos e suas constantes, balanço de carga e massa, considerações e aproximações pertinentes, e ele pede a concentração de H3 ou mais e o pH. Então o objetivo principal nosso, então, como a própria questão diz, é justamente o pH. Ele dá a constante de acidez do ácido fluorídrico, que é 6,75 vezes 10 a menos 4. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Tratamento sistemático do equilíbrio, ou seja, fazer a mesma coisa. Primeiro passo, equações. Então, HF, como a gente sabe, é um ácido fraco. Então, ele vai sofrer ionização em equilíbrio. Isso vai gerar o quê? H3O+, e fluoreto. A gente também tem autoionização da água. Então, a autoionização da água vai liberar o quê? H3O+, e OH-. Vamos agora, então, balanços de carga e massa. Próximo passo, né? Vou colocar aqui do lado pra gente poupar espaço. Balanço de carga, primeiramente. O que a gente tem em balanço de carga? Somatória das cargas positivas, ou seja, H3 ou mais, é igual ao somatória das cargas negativas. O que a gente tem? Fluoreto e OH-. Perfeito? Balanço de massa. Nossa concentração analítica do ácido. Quem vai ser? Como é um ácido fraco, vai ser o somatório da concentração de fluoreto mais a concentração de HF. Show? Porque como essa ionização não é de 100%, então tá esse equilíbrio aí entre fluoreto e HF. A gente também tem o quê? A gente tem também a constante de acidez, perfeito? Constante de acidez vai ser o quê? Concentração de H3O+, vezes concentração de fluoreto, dividido por concentração de HF. Perfeito? A gente também tem a constante de ionização da água, só que como ela não é representativa no cálculo, não vou expressar ela aqui, mas a gente tem que lembrar que também existe ela no cálculo. Então vamos lá, vamos fazer então nossas considerações. Vamos lá. Primeira consideração que a gente pode fazer é o quê? Repara, tenho duas fontes de H3 ou mais e só uma de OH-. Então eu posso dizer que H3 ou mais é muito maior que OH-, de forma que então o OH- vai tender a zero aqui no balanço de carga. Perfeito? Então, a gente vai ter que chegar à conclusão que H3 ou mais é igual à concentração de fluoreto. Perfeito? Para que isso vai ser importante? Para a gente poder substituir aqui na constante. Show? Daí, agora, falta a gente determinar quem? HF. HF vai sair daqui do balanço de massa. Então, como a gente viu, fluoreto é igual a H3 ou mais. Então, a gente pode dizer o quê? Que a concentração de HF é igual a Ca, passando o H3 ou mais para o outro lado, vai ficar menos H3 ou mais. Esse é o valor, então, que a gente vai substituir no lugar do HF. Então, a gente vai ficar o quê? A gente vai ter que K, vou colocar aqui do lado mesmo, vai ser H3 ou mais, vezes H3 ou mais, dividido por Ca menos H3 ou mais. Agora, a gente tem que ver se a gente pode calcular a segunda consideração, né? Vamos lá, ver se a gente pode fazer a segunda consideração, que é o quê? Vamos dividir a consideração analítica pelo Ka. Minha consideração analítica é o quê? 10 a menos 3 mol por litro. Meu Ka é 6,75 vezes 10 a menos 4. Perfeito? Então, vamos fazer essa divisão na calculadora. 1 ESP menos 3 dividido por 6,75 ESP menos 4. Isso vai dar pra gente o valor de 1,48. E 1,48 é menor que 100. Então, a gente vai ter que usar o quê? Se é menor que 100, a gente vai ter que usar a equação do segundo grau mesmo. Não vai ter como fugir nesse caso. Então, qual é a equação do segundo grau que a gente tem? A gente vai ter o quê? Sem desenvolver isso daqui, a gente vai chegar à relação. Ou seja, H3 ou mais ao quadrado é o quê? Mais K vezes H3 ou mais menos Ka, Ca, isso é igual a zero. Então, a gente vai substituir os valores. Vou chamar H3 ou mais de x. Quem é o meu Ka? O problema deu 6,75 vezes 10 a menos 4, menos K vezes Ca. Agora, a gente vai ter que multiplicar esse valor, ou seja, 1 ESP menos 3 vezes 6,75 ESP menos 4. Isso vai dar pra gente o valor de 6,75 vezes 10 a menos 7. Isso é igual a zero.
Show? Então, esse valor K vezes CA dá esse valor aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Resolver a equação do segundo grau, Bhaskara. Perfeito? Então, o que a gente vai ter que fazer? Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta é o quê? Esse termo aqui, 6,75 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6,75 vezes 10 a menos 7. Então, nosso delta, vamos fazer esse cálculo na calculadora. Vamos lá, 6,75 ESP menos 4, tudo isso elevado ao quadrado, show, menos, agora o que? Abre parênteses, 4 vezes 1 vezes menos 6,75 ESP menos 7, show, fecha parênteses aqui. Deu erro, deve ter sido alguma notação que eu acabei colocando aqui, 6,75 ESP menos 4 elevado ao quadrado, vou fazer de novo, então, menos 4 vezes 1, faltou o parênteses aqui, né? Vou colocar 4 vezes 1 vezes, nesse caso agora, menos 6,75 ESP menos 7. Vamos ver se agora vai. Agora sim foi. Então, 3,15, vou aproximar para 3,15 vezes 10 a menos 6. Esse é o nosso delta. Show? Então, extraindo já a raiz quadrada, para a gente ganhar tempo, é um conselho que eu dou para você na hora de fazer a prova. Já extrair logo a raiz quadrada. Isso vai dar o quê? 1,77 vezes 10 a menos 3. Tá aí nossa raiz de delta. Por que raiz de delta? Porque agora a gente vai calcular o x, né? Nosso x que é o quê? A concentração de H3 ou mais. Que vai ser o quê? Menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. Por que não uso menos? Porque se eu usar o valor do negativo, vai dar uma concentração negativa. Perfeito? Então, vamos lá. A gente tem menos 6,75 vezes 10 a menos 4, mais raiz de delta, que é 1,77 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes o A. O A é 1, então vai ser dividido por 2 mesmo. Então, nossa concentração de H3 ou mais vai ser o quê? Essa subtração aí, menos 6,75 ESP menos 4, mais 1,77 ESP menos 3, vai dar esse valor que está na tela de vocês, dividindo por 2, isso vai dar o quê? 5,475 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá aí, então, a nossa concentração de H3 ou mais. Falta mais o quê? Falta o pH, tá certo? Ele pediu ainda o pH. Então, para fazer o pH, menos log de H3 ou mais. Então, fazendo, então, menos log dessa concentração, a gente vai achar o valor que é de aproximadamente 3,26. Tá? Então, a nossa resposta da nossa questão. Perfeito? Então, finalizamos, então, questão número 4. Vamos agora para a questão número 5, para a gente poder finalizar, então, essa terceira lista. Vamos lá, o que diz a questão número 5? Ela pergunta, qual o pH de uma solução de hidróxido de amônio, ou seja, hidróxido de amônio, uma base, fraca, é 0,0055 mol por litro, sabendo que o Kb dessa base é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí o que ele pede? Mostre os balanços de massa e de carga dos equilíbrios envolvidos, as concentrações de todas as espécies, ou seja, todas as espécies em solução, e justifique as aproximações que podem ser feitas para os cálculos. Então, ele não pede o erro. Então, isso já é um ponto que pode nos ajudar. Como ele não pediu erro, isso vai facilitar o nosso cálculo dessa questão. Que a gente pode fazer ou não a segunda consideração. Mas vamos lá. O problema aqui é justamente esse enunciado, hidróxido de amônio. Porque se você pegar bem, a gente não fazer a dissociação dessa base é muito estranho. Vai ficar NH4+, mais OH-. Então, qual é a fórmula mais apropriada para você representar aqui, né? O certo é o equilíbrio. O equilíbrio mais correto seria você representar a amônia reagindo com água, isso em equilíbrio, perfeito, gerando NH4+, e OH-, que aqui sim surge o meu NH4OH. Perfeito? Essa é a única interpretação que pode causar problema na hora da prova. Então, toda vez que você vê hidróxido de amônio, já sabe que é a reação da amônia com água, gerando amônio e OH-. A gente também tem o que, então? A ionização da água, perfeito, no equilíbrio. Agora, mais o que a gente tem? Vamos lá, balanço de massa e balanço de carga. Então, balanço de massa vai ser o quê? Nossa concentração agora da base vai ser quem? Somatório NH4+, mais NH3. E o balanço de carga? Somatório das cargas positivas igual ao somatório das cargas negativas. Então, a gente tem OH-, único negativo, igual a
NH4 mais H3O mais. Perfeito? Então, a gente também tem agora, no caso, as constantes de basicidade. Que vai ser o quê? KB vai ser NH4 mais vezes OH menos dividido pela concentração de amônia. Perfeito? Essa aí é a nossa KB. Então vamos agora fazer nossas considerações. Primeira consideração que a gente pode fazer. Repara, como é uma base, tem duas fontes de OH- e uma só de H3 ou mais. Então a gente pode dizer o quê? Concentração de OH- é muito maior que H3 ou mais. Então agora quem vai zerar vai ser quem? H3 ou mais. Perfeito? Então a gente chega à conclusão que OH- é igual à concentração de NH4+. E isso vai influenciar aqui no balanço de massa. A gente pode até substituir. No lugar de NH4+, a gente sabe que é OH-. Então, o que eu posso fazer? Falta a gente achar, então, a concentração de amônia. Então, substituindo aqui, para achar amônia, a gente vai ficar o quê? QNH3 vai ser igual ao quê? CB menos OH-. Só que agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver se a gente pode fazer a segunda consideração. Vamos lá. Segunda consideração. A gente vai dividir a concentração da base pelo KB. Quem é a concentração da base? O problema deu 0,0055. Quem é o meu KB? Tá aqui. 1,8 vezes 10 a menos 5. Vamos fazer essa divisão para ver se a gente consegue aplicar essa segunda consideração. 1,8 ESP menos 5. Repara que isso dá o quê? Dá 305,55, que é muito maior que 100. Então, se é muito maior que 100, eu posso dizer o quê? Que minha concentração da base é muito maior que a minha concentração de OH-. Show? Então, a gente pode dizer que essa concentração aqui também vai zerar. Show? Então, a gente chega à conclusão que o quê? A concentração de amônia é igual à minha concentração da base. Show? A gente pode fazer essa aproximação. Então, vamos substituir esses valores aqui na minha expressão da constante de equilíbrio. Fazendo isso, eu posso usar o quê? Eu posso usar a forma simplificada. Se eu desenvolver isso, eu vou chegar na conclusão que o quê? Isso aqui é OH-. Isso aqui vai ser CB. Então, eu vou ficar aqui, OH- vezes OH- vai dar o quê? OH- ao quadrado. CB vai para o outro lado multiplicando, então vai ficar OH- ao quadrado igual a KB vezes CB. Então, OH- vai ser igual a raiz quadrada desse produto aqui. Então, vamos lá. Quem é o KB? Vamos fazer a conta, né? O KB, como a gente viu, é 1,8. 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso vai estar multiplicando a minha concentração analítica da base, 0,0055. Isso vai dar um valor para a gente de 9,9 vezes 10 a menos 8. E extraindo a raiz quadrada, raiz quadrada desse valor, eu vou achar aproximadamente 3,146 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Perfeito? Só que agora eu achei minha concentração de OH-. O que ele pediu é o pH. A partir disso, o que eu posso fazer então? Com esse valor eu acho meu pOH. Perfeito? Se pH é menos log de H3 ou mais, o pOH é menos log de OH-. Então vai ficar o quê? 0 menos log dessa minha concentração aqui. Isso vai dar o quê? Vai dar um pOH de 3,5. Show? Agora, como que eu acho pH? Eu tenho que pH mais pOH é quanto? 14. Então, meu pH vai ser 14 menos o pOH, que é 3,5. Daí, eu acho que meu pH vai ser o quê? 14 menos 3,5. 14 menos 3,5. Isso vai dar pra gente o pH de 10,5. Achamos, então, nosso pH. Falta mais uma coisa? Falta. Porque ele pediu o quê? Ele pediu a concentração de todas as espécies. Até agora, eu só achei a concentração de OH-. Como que eu acho a concentração de todas as espécies? A gente vai utilizar os balanços de massa e balanços de carga para fazer isso. Então, eu tenho que quê? Pelo balanço de massa, eu tenho que minha concentração de amônia é igual, vamos lá, é igual à minha concentração da minha base. Então, qual é a concentração da base? 0,0055 mol por litro. Perfeito? Mas o que eu tenho? Eu posso dizer, pelo balanço de carga, eu tenho que a concentração de NH4+, é igual à minha concentração de OH-. E qual é a minha concentração de OH-? Eu calculei. Tá aqui, ó. 3,146 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá faltando mais alguém? Tá faltando agora só H3 ou mais. Perfeito? Que eu posso calcular de duas formas. Eu posso calcular a partir do pH. Vou demonstrar as duas formas. O que eu tenho? Eu tenho que pH
é o que? Menos log da concentração de H3O+. Então, se eu aplicar a definição de logaritmo, primeira coisa, tem menos aqui, então vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar com log de H3O+, é igual a menos pH. Daí eu posso calcular o H3O+ como? Aplico a definição de logaritmo, aqui é base 10. Então, 10 elevado ao menos pH, ou seja, 10 elevado a menos pH, vai ser igual à concentração de H3O+. Daí eu calculo que H3O+ vai ser igual a 10 elevado a menos, quem é o pH? Eu calculei, 10,5. Daí eu jogo isso na calculadora, 1 ESP menos 10,5, ou melhor, colocar 10 elevado a menos 10,5. Isso vai dar pra gente, ó, uma concentração de 3,16 aproximadamente vezes 10 a menos 11 mol por litro. Perfeito? 3,16 vezes 10 a menos 11. Tem outra forma? Tem. Eu posso calcular por meio do KW. Perfeito? Por quê? KW é o quê? H3O+ vezes OH-. Essa a segunda forma é a forma que a gente mais utiliza. Porque calcular isso de 10 elevado a não sei o que, às vezes dá trabalho. O que você faz? Você tem a concentração de OH-, você tem o KW. Então, H3O+ vai ser o quê? Passa o OH- pro outro lado dividindo. Isso vai ser KW sobre OH-. KW, 1 vezes 10 a menos 14. OH- é o que você calculou. 3,146 vezes 10 a menos 4. Então, minha concentração de H3O+ vai ser o quê? Vamos jogar na calculadora. 1 ESP menos 14, dividido por 3,146 ESP menos 4. Dando, então, o mesmo valor, 3,16 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Perfeito? Então, achamos, então, a concentração de todas as espécies presentes na solução. Se ficou alguma dúvida nessas duas questões, só deixar nos comentários que depois eu tiro sua dúvida. Na próxima aula, a gente vai começar a avançar com o conteúdo, dando continuidade ao cálculo de pH, tá certo? Vamos começar a falar de hidrólise salina. Então, até a próxima.